tudo bem? Eu sou o Arilson, coordenador de Ciências do Sistema Positivo de Ensino. Essa semana, em função do feriado, nós vamos fazer uma revisão das 4 primeiras semanas de aula que você teve. Na primeira semana de estudos, vocês estudaram sobre a evolução dos modelos atômicos, os átomos e suas partículas, vocês viram o diagrama de Pauling, os elementos químicos e sua representação e as semelhanças entre os átomos, ou seja, os isótopos, os isóbaros e os isótons. Bora lá rever, galera? Sobre os modelos atômicos, foram vistas 4 ideias: o modelo de Dalton, o modelo de Thomson, o modelo de Rutherford e o modelo de Rutherford-Bohr. Como características desses modelos, o modelo de Dalton era representado por uma esfera maciça que era indivisível e indestrutível. Já o modelo de Thomson também era esférico, porém carregado positivamente de maneira uniforme e incrustado de cargas negativas. Já o modelo de Rutherford, ele era constituído por uma parte central, pequena e maciça, na qual se concentrava toda a carga positiva e quase toda a massa do átomo. Essa região era chamada de núcleo, e os elétrons estariam em um grande espaço vazio denominado eletrosfera. E por fim, no modelo de Rutherford-Bohr, os elétrons giravam em torno do núcleo em órbitas circulares que correspondem a níveis de energia bem definidos. Em 1932, o cientista James Chadwick propôs a existência de uma partícula subatômica sem carga presente no núcleo. Apesar de não ter carga elétrica, essa nova partícula, chamada de nêutron, apresentava a massa muito próxima da do próton, e sua função era equilibrar a carga existente no núcleo. Com essa descoberta, o modelo de Rutherford-Bohr teve várias outras evoluções, com contribuições de vários outros pesquisadores. É importante ressaltar que as ideias sobre o que compõe o átomo, elas continuam evoluindo e existem outros modelos atômicos mais modernos atualmente. Entretanto, esse modelo de Rutherford-Bohr, ele é considerado a base porque ele explica muito bem a estrutura da matéria e o comportamento do átomo. E é por isso que nós estudamos e utilizamos ele no nosso dia a dia. Assim, as principais características das partículas, ou seja, das principais partículas que constituem um átomo, eu vou mostrar para vocês nessa tabela aqui. Se vocês quiserem, no livro de vocês, no volume 1, vocês vão encontrar na página 49. Então, nesse modelo atual que é vigente, nós temos 3 partículas principais: o próton, o nêutron e o elétron. O próton e o nêutron se encontram no núcleo do átomo e o elétron na eletrosfera. Em relação às suas massas relativas, tanto o próton quanto o nêutron têm massa de aproximadamente 1, e o elétron possui uma massa 1840 vezes menor do que a do próton e do nêutron. Em relação às suas cargas elétricas, então o próton tem carga mais 1, o nêutron não tem carga e o elétron tem carga menos 1. E essas partículas foram descobertas, o próton, no caso, pelo Rutherford, em 1919, o nêutron pelo Chadwick, em 1932, e o elétron pelo Thomson, em 1897. Bom, então, buscando organizar as informações sobre o átomo que você aprendeu até aqui,
Então, você aprendeu que o átomo ele é constituído por duas regiões. Ele possui um núcleo, que é pequeno e denso, e uma eletrosfera, que é grande e vazia. Esse núcleo ele contém prótons e nêutrons. Os prótons possuem carga positiva e os nêutrons não possuem carga. Os prótons e nêutrons somados, eles representam o número de massa do átomo, que pode ser calculado, então, por aquela equaçãozinha que está sendo mostrada ali. Então, o número de massa igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. E o número de prótons, ele representa o número atômico do elemento químico. Já na eletrosfera, ela é grande e vazia e contém os elétrons. Os elétrons, eles possuem carga negativa e eles podem estar distribuídos em até 7 níveis ou camadas de energia, que eu estou mostrando ali na tabela. Então, a camada K, L, M, N, O, P e Q. Essas camadas, elas possuem também subníveis de energia, que podem ser representados pelas letras S, P, D, F, G, H e I. No entanto, nenhum elemento químico conhecido atualmente tem elétrons suficientes para preencher os subníveis de energia G, H e I. Portanto, a gente organiza o átomo a partir sempre de 4 subníveis de energia, que são subníveis S, P, D e F, e cada subnível desse comporta um número máximo de elétrons, o S2, o P6, o D10 e o F14. Ao lado ali nós temos a representação de Linus Pauling. Nós temos a sequência crescente dos subníveis de energia. Então, para fazermos a distribuição eletrônica, é só seguir essa sequência, lembrando sempre que o número que aparece representa o nível ou camada, a letra representa o subnível e o expoente da letra a quantidade de elétrons. Outra questão importante de falar e relembrar, que vocês estudaram, é em relação ao fato de que o átomo ele é eletricamente neutro. O que quer dizer isso? Ele possui a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Isso já é diferente para os íons. Então, quando o átomo ele pode ganhar ou ceder elétrons, então ele vai se transformar num íon. E no caso aí, se transformando num íon, ele pode ser um cátion, ou seja, o cátion ele possui mais prótons do que elétrons. Isso quer dizer que ele perdeu os seus elétrons. Ou ele pode ser um ânion. Um ânion possui mais elétrons do que prótons. Isso quer dizer que ele ganhou elétrons. Entenderam, galerinha? Então vamos lá, bora lá. Continuando, atualmente são reconhecidos oficialmente 118 elementos químicos. Para cada um deles, há apenas um número atômico que o identifica. Portanto, o que diferencia um elemento do outro é o número de prótons presentes em seu núcleo. Para a notação de um elemento, a IUPAC recomenda que o número atômico Z seja escrito abaixo do seu símbolo E, conforme está sendo mostrado ali na imagem, e o número de massa acima. Ambos os números eles são recomendados que sejam colocados à esquerda. No entanto, no dia a dia, pode ser que você encontre o número de massa representado ao lado direito. Bom, outra questão para comentar com vocês
é em relação à representação dos elementos químicos. Ela é feita por um sistema simples de notação que está sendo mostrado nessa tabela. Ele consiste em simbolizar por uma ou duas letras retiradas da própria denominação do elemento químico, que ele pode estar, em geral, ou em latim ou em grego. Então, a primeira letra sempre é maiúscula e a segunda, quando existir, ela é minúscula. Por exemplo, lá, o elemento hidrogênio. Então, o símbolo é H maiúsculo. Já, por exemplo, o fósforos, que vem do latim. Por isso, ele é representado pela letra P maiúscula. Ou a prata, que também vem do latim, seria argentum, representado pela letra A maiúscula e G minúscula. Ficou claro, galerinha? Então, continuando, agora vamos falar das semelhanças entre os átomos. Quando os átomos de um mesmo elemento químico diferem quanto ao número de nêutrons no núcleo e, consequentemente, ao seu número de massa, eles são chamados de isótopos. O carbono, por exemplo, ele tem 3 formas isotópicas. Aqui nós só estamos mostrando para vocês 2 formas, o carbono 14 e o carbono 12, mas ele também possui o carbono 13 como forma isotópica. O carbono 14 ele é utilizado na datação de fósseis. Dá uma olhadinha lá na seção Zoom do seu livro, na página 56 do volume 1. Bom, além dos isótopos, nós temos também outras maneiras, outras semelhanças entre os átomos, que são os isóbaros e os isótonos. O carbono 14 e o nitrogênio 14, que eu estou mostrando para vocês aqui nesse exemplo, eles são átomos químicos que possuem o mesmo número de massa. Olha lá na representação. Lembrem-se que a massa sempre do lado esquerdo e acima da representação do elemento. Tá? Então, percebam lá que eles têm exatamente a mesma quantidade. Por isso, isóbaros. Outro exemplo que nós temos são os isótopos. Então, por exemplo, lá o carbono 13 é isótopo do nitrogênio 14. Porque, neste caso, eles apresentam o mesmo número de nêutrons. Então, como é que eu sei isso? Nós vamos ter que usar aquela equaçãozinha da massa. Então, a massa é igual à somatória do número de prótons mais o número de nêutrons do elemento. No entanto, eu posso substituir nessa equaçãozinha o número de prótons pelo número atômico. Desta maneira, eu posso calcular o número de nêutrons fazendo a diferença entre a massa menos o número de prótons. Então, ou seja, no exemplo que eu trouxe para vocês, se vocês fizerem a conta no carbono 13, 13 menos 6 dá o valor de 7 nêutrons. Da mesma forma, no nitrogênio 14, a massa de 14 menos 7 prótons, eu vou ter o resultado de 7. Então, ambos esses átomos apresentam o mesmo número de nêutrons. Bom, gente, então após esses estudos, a gente chegou na semana 2. Na semana 2, vocês tiveram contato com um breve histórico da classificação dos elementos químicos, algumas informações sobre a tabela periódica e sua organização e as divisões da tabela periódica. Bora relembrar esses conceitos. Bom, então, sobre o breve histórico da classificação dos elementos químicos, foi esta linha do tempo contendo a ideia desses cientistas que você estudou. Então, inicialmente, você viu as tríades de Dobereimer,
Na sequência, você estudou o parafuso telúrico de Chancotois. Depois, as leis das oitavas de Newland. Chegamos à tabela de Mendeleev-Meyer. E, finalmente, com as contribuições de Moseley, passamos a ter a tabela periódica atual, ao qual a gente vai se deter um pouco mais especificamente. Em relação à tabela periódica e a sua organização, você viu que o posicionamento de cada elemento é determinado por linhas horizontais, que nós chamamos de períodos, e colunas verticais, que são conhecidas como grupos. São 7 os períodos e eles estão diretamente relacionados com o número de camadas ou níveis de energia que são existentes ao redor do núcleo do átomo. Cada um deles corresponde a uma linha representada pelas letras K, L, M, N, O, P e Q que eu estou mostrando. O elemento cálcio, por exemplo, que está sendo mostrado ali pela seta, ele se encontra no quarto período, apresenta 4 camadas eletrônicas, a camada K, L, M e N. Já em relação aos grupos, eles são 18. E eu estou mostrando aqui para vocês, como exemplo, a última coluna à direita da tabela, que é o grupo dos gases nobres. Na parte inferior da tabela, há 2 séries de elementos com um número atômico entre 57 e 71 no sexto período e entre 89 e 103 no sétimo período. Elas são denominadas, respectivamente, de lantanoides e actinoides. Esse nome ele vem por conta do elemento inicial da série. Se vocês olharem na tabela, esses elementos são o lantânio e o actínio. Os grupos numerados de 1 a 18 organizam os elementos com propriedades químicas semelhantes, devido ao fato de apresentarem, em geral, na última camada, a mesma quantidade de elétrons. Ao final da década de 1980, os grupos eles também eram conhecidos por famílias e identificados por um número, seguido das letras A e B, conforme vocês podem ver nessa tabela que eu estou mostrando. E alguns recebem denominações especiais, como, por exemplo, o grupo 1 é chamado de alcalinos, o grupo 2, alcalino terrosos, o grupo 13, grupo do boro, o grupo 14, grupo do carbono, o grupo 15, grupo do nitrogênio, o grupo do 16, calcogênios, e o grupo 17, halogênios, e o grupo 18 dos gases nobres. Os elementos dos grupos 3 ao 12, que eu estou mostrando para vocês aqui, que está dentro desse retângulo em vermelho, eles são chamados de elementos de transição. Todos os outros elementos, ou seja, que fazem parte do grupo 1 e 2 e dos grupos 13 a 18, eles são denominados de elementos representativos. Na semana 3, nós estudamos a estabilidade do átomo, a regra do octeto, as ligações covalentes e compostos moleculares e covalentes. Esse resumo que eu estou mostrando está em seu livro de atividades de ciências na página 2. Você estudou que a estabilidade de uma substância está relacionada com sua composição química, especificamente com a quantidade de elétrons na camada de valência de cada átomo que faz parte dessa substância. Viu que a condição de estabilidade para um átomo é obter a mesma configuração eletrônica de um gás nobre em sua camada de valência, ou seja, 8 elétrons na última camada. E que por esse motivo os átomos não estáveis se ligam uns aos outros formando substâncias. Assim, você conheceu a regra do octeto, viu que ela possui muitas exceções
e para quais elementos químicos da tabela periódica ela é válida. Observando a tabela resumo que eu estou mostrando, os grupos 1, 2 e 3, cujos nomes são alcalinos, alcalinos terrosos e grupo do boro, possuem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência e tendência a perder elétrons e formar cátions. Já os grupos 14, 15, 16 e 17, que representam os grupos do carbono, do nitrogênio, dos calcogênios e dos halogênios, eles possuem 4, 5, 6 e 7 elétrons, respectivamente, em suas camadas de valência, e tendência para ganhar elétrons, portanto, formando ânions. Observe também que na última coluna desta tabela, você tem a representação do íon, quando o átomo forma um cátion ou um ânion. Você conheceu também uma das maneiras que os átomos se ligam, chamada de ligações covalentes. Conheceu as suas fórmulas moleculares, eletrônicas e estruturais de representação das substâncias e que, dependendo da quantidade de pares de elétrons compartilhados, nós podemos observar a formação de ligações simples, duplas ou triplas. E que as ligações covalentes, elas ocorrem, em geral, entre metais, por compartilhamento de pares de elétrons, que podem formar compostos moleculares e covalentes. Viu também que composto molecular ele é formado por um número limitado de ligações covalentes. Já os compostos covalentes, eles são formados por uma quantidade muito grande e indeterminada de átomos unidos por ligações covalentes. Esses compostos moleculares e covalentes, eles não conduzem corrente elétrica. Por fim, na quarta semana, vocês estudaram as ligações iônicas e as ligações metálicas. Esses assuntos estão entre as páginas 9 e 19 do volume 2 do seu livro de ciências. As ligações iônicas ocorrem em geral entre metais e não metais por transferência de elétrons, por meio da interação entre íons de cargas opostas, os cátions, que perdem elétrons, e os ânions, que ganham elétrons. A representação deles está aqui ao lado, na imagem que vocês estão observando. Então, na ligação iônica, nós temos a formação de compostos iônicos, que eles têm o formato de uma rede cristalina, conforme esse cubinho que está sendo mostrado ali. Esses compostos iônicos, quando eles estão no seu estado sólido, eles não conduzem corrente elétrica, porém, em meio aquoso, eles passam a conduzir corrente elétrica porque possuem partículas carregadas eletricamente se movimentando na sua estrutura. Já na ligação metálica, a ligação ocorre entre metais por nuvens de elétrons. E por eles, nesse tipo de ligação, nós temos muitos elétrons disponíveis na estrutura do metal, então isso facilita a condução de corrente elétrica. Além da capacidade dos metais de conduzir corrente elétrica, a presença de elétrons livres também justifica outras propriedades, como a ductibilidade e a maleabilidade dos metais. O fio de cobre e a folha de ouro representados ao lado, eles representam e demonstram essas propriedades dos metais. É importante falar para vocês também que a regra do octeto ela não se aplica às ligações metálicas e a representação eletrônica ela é realizada pelo símbolo do elemento químico. E por fim, sobre as ligações metálicas, a maioria dos materiais metálicos utilizados diariamente, eles são feitos a partir de ligas metálicas.
Essas ligas, geralmente, elas são constituídas por diferentes elementos químicos misturados a um metal principal, cujo objetivo é obter um material com propriedades diferentes daquelas que cada elemento puro apresentava individualmente. O ouro puro, por exemplo, é muito macio para ser usado em joias. Por isso, nesse caso, ele é misturado a metais mais duros e resistentes, como o cobre, a prata, o zinco, o paládio e o níquel. Uma liga comum usada em joias é o ouro 18 quilates, que contém 75% de ouro puro e 25% de cobre e prata. Observe mais algumas dessas ligas nesta tabela que eu estou mostrando aí na imagem. O latão, por exemplo, composto de cobre e zinco, o bronze de cobre e estanho, o aço de ferro, carbono e traços de silício, enxofre e fósforo, o aço inoxidável de aço, cromo e níquel. É isso aí, galerinha. Chegamos ao final da revisão das 4 semanas. Agora, para que você aprofunde os seus estudos, eu vou indicar mais algumas atividades para você realizar. Então, lá no seu livro, na página 39, resolva as atividades 2 e 3. Nas páginas 47 e 48, as atividades 2, 3, 5 e 6. Na página 64, as atividades 4, 5 e 7, e nas páginas 69 e 70, no item hora de estudo, as atividades de 7 a 18. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.